Glória a Deus, salve cada irmão, cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus abençoe teu dia, os teus caminhos, né? Estamos mais aqui dando continuidade, um obreiro preparado, uma igreja preparada, né? Onde nos está baseado em 1 Samuel, capítulo 13, no verso 22, nos diz assim: assim não se achou no dia da peleja, assim no dia da peleja não se achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonas, só Saul e a Jonatas a tinham. Amém? Uma igreja preparada, né? Uma igreja fortalecida. Estamos falando dos dons, né? Falamos um pouco no dom de discernimento e vamos falar um pouco no dom de línguas, né? Que é muito mal falado no ensinamento. Tem muita coisa mal interpretada, mas eu quero deixar um ponto aqui primeiro, depois eu vou falar deste ponto que eu comentei, né? Uma falsa interpretação do que a palavra diz. Em 1 Coríntios 14, no versículo 2, diz assim, ó: Pois o que fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Amém? Então, falar em línguas, né? É um dom espiritual. Os dons são do Espírito. Isso é muito importante você saber, do Espírito Santo, né? Então, ele vai dando um ensinamento sobre falar em línguas, sobre falar em profecias. Ele vem falando da importância, né? De falar em línguas, né? A importância de nós ter este dom espiritual. No versículo 5 diz assim, ó, no 4, o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos falassem línguas, mas em muito mais que profetizeis. O que profetiza é maior que fala em línguas, a não ser que tenha intérprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, tu fala em línguas e interpreta línguas, né? São dons, dois dons, falar e interpretar, né? Falando de falar em línguas, né? O que ele diz? Que quando nós falamos em línguas, interpretamos a igreja, o que acontece com a igreja? Ela é edificada, ou seja, ela cresce espiritualmente. Como que não é importante então, um dom espiritual na igreja, né? Discernir o espírito, falar em línguas, maior ainda é ser profeta na casa do Senhor, profetizar, né? Então ele dá um estudo, depois eu não vou ler tudo para não alongar demais, né? Ele vai dizer assim no versículo 12, ó, 1 Coríntios 14, 12, ó: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles, para edificação da igreja. O que não tinha lá na mão do povo, lá em 1 Samuel 13, 20, né? Não tinha armas. Ou seja, o povo estava desarmado, não tinha, né? Hoje aqui é a palavra, o que precisamos ter? Abundar no Espírito. Isso é tão claro, né? Não sei, mas tem pessoas que têm dificuldade em entender esta área, né? E existe um ensinamento muito falso nessa área de falar em línguas, porque é algo muito espiritual, né? Então as pessoas se perdem muitas vezes. Amanhã eu vou deixar um pouquinho desse assunto também, né? Falando em línguas, vou falar uns 3, 4 vídeos sobre isso aqui, né? Sobre este assunto aqui, para te ver como é importante, né? Porque quando a igreja abunda em dons, a igreja cresce. É isso que a palavra de Deus nos diz, amém? Então é importante ter, né? Falar em línguas, você precisa entender, primeiro você se converter, você se batizar com o Espírito Santo, então vem todo um processo e Deus dá a vitória, amém? Mas o que é importante é, só no ler esse texto, né, que a igreja cresce, que a igreja é edificada, que eu sou fortalecido, já é ponto, né, suficiente para nós buscar, amém? Ele diz no 14:1, né, no primeiro verso, ó: seguiu o amor, procurar com zelo os dons espirituais, com zelo, com cuidado fervoroso, amém? Deus abençoe o teu dia, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus.